Receba o pastor Juscelio com alegria, querido. Amém. Graças a Deus. Eu cheguei lá na América, um irmão lá perguntou: qual que é o... Pastor, o teu inglês assim está mais ou menos em que nível? Eu digo, no nível do meu mandarim. E só que tem uma coisa boa lá, quando tu conversa com os americanos. Eu não sei falar inglês, mas eles não sabem que eu falo português errado. Isso eles não percebem. Então, eu sei que primeira semana lá me deram um carro para andar. Fazia uns 3 dias, acabou a gasolina, estava chegando no fim, eu tinha que abastecer. E lá é você mesmo que abastece. Eu pedi uma dica lá. Eu digo, meu irmão, como é que faz para abastecer? Ele disse, não, pastor, você vai, chega lá dentro, lá do pessoal que atende, você dá o dinheiro e encosta o carro numa bomba, dá o dinheiro e dá o número da bomba. Então, que number, não sei o que. Tá bom, isso eu sabia dizer. Mas eu cheguei lá, não sabia mais como é que funcionava. Eu digo, meu Deus, e agora? Eu cheguei lá, a Luciana no carro, a Isabel, a Sara, e eu querendo ser hominho, não é? E já viu quando o homem se perde no carro, a mulher quer ajudar e ele não quer parar para pedir informação, porque o homem tem essa coisa, ele foi chamado para liderar, conduzir, então. Aí tinha um gringo lá na bomba, eu disse para ele, help. E eu não sei falar, mas não sou ruim de me comunicar. E eu fiz ele entender que eu queria que ele me ajudasse a abastecer. Ele, ok, yes, ok. Tirou o carro dele e mandou eu colocar o meu. E ele falou em inglês que eu tinha que ir lá dentro, dar o dinheiro e dar o número da bomba. Só que isso eu já sabia, então eu deduzi, mas ele achou que eu tinha entendido o inglês dele, né? Quando eu voltei, tinha a segunda parte. Ele mesmo abriu o tanque, botou, tá, me explicando. Eu digo, ok. E quando ligou o negócio ali, começou a abastecer, a gente cruzou o braço, ficou esperando, não tinha assunto, porque ele não falava também não. O pouco que nós conversamos, ele fazia que entendia eu fazia que entendia ele, foi uma... Daqui a pouco ele falou comigo, que eu entendi, que ele disse, agora deu, agora você tira aqui e coloca aqui. Eu digo, ok, mas ele disse, sabe o que? Na verdade ele falou, quando acabar você tira aqui. Eu peguei aquele, a gasolina já foi nele. Eita, até achar o buraco de novo. E quem vem de fora para o Brasil, chega aqui no medo de ser assaltado. Mas quem chega lá, a gente chega com medo de ser preso, porque eles assustam a gente com polícia. E quando eu vi aquela gasolina, meu Deus, eu já me vi na corte com aquele macacão alaranjado. Igual o filme, eu digo, eu não sei explicar isso, olha. Eu disse, Luciana, eu e você ia para a escola só para comer merenda e pegar piolho. E o que nós vamos fazer lá? Aí a minha Lulu disse assim, Juscelio, tem alguma coisa que pode se explicar por meio da lógica até onde nós chegamos? Então não vai querer explicar isso também lá. E é isso. Esse Deus, como o meu pastor, esse Deus não é gente. O Senhor faz as coisas loucas para confundir as sábias. E continue orando pela gente. Amém? Quantos dos irmãos que estão aqui, que eu gostaria que levantassem mãos, que tiveram pelo menos umas 3 reuniões aqui desde quando começou a convenção, só para mim ter uma noção. Amém. É que hoje é o culto de domingo à noite, né? Então tem muita gente que não pôde nem participar da convenção, está hoje aqui. E já chega assim, pega uma panela de pressão fervendo, né? Então a gente precisa encaixar todo mundo na mesma temperatura. Se você puder baixar sua cabeça um pouquinho, nós vamos orar ao Senhor. Gostaria que você se colocasse como um intercessor, pedisse a Deus que se conectasse com esse rio que o Senhor quer ministrar em nosso meio. A Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, um canal que corre, que alegra Deus. Senhor, nós nos prostramos diante do trono da Tua graça. E Pai, nós queremos Te agradecer. Nós não esperávamos, Senhor, que a Tua bondade ia ser tão poderosa em nosso meio. O Senhor tem nos amarrado com cordas de amor nesses dias.
Nós temos sentido os teus beijos, Senhor. Nós temos sentido, Senhor, o teu afago, o teu abraço. Nós temos sentido, Senhor, aquela voz que foi atrás de Pedro, depois que Pedro negou, Senhor. Nós temos sentido o teu amor nesse lugar. Ó Pai, continue derramando aquele favor, Senhor, que é inexplicável, que é inconfundível. Ministra em nossos corações teu favor e a tua graça, em nome de Jesus, Paizinho. Amém. Se não for pedir muito para você abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 8. Marcos capítulo 8. Quero fazer igual o pastor Luiz, eu vou ler um texto grandinho dessa vez. Capítulo 8 de Marcos. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Foi exatamente o que muitos de nós da equipe de governo nos sentíamos quando nós sabíamos que vinham irmãos tão de longe para comer alguma coisa aqui, e nós estávamos numa condição como esses discípulos, dizendo: Senhor, como é que nós vamos dar de comer? Enfim. E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo graças, partiu e deu aos seus discípulos para que o pusessem diante deles, e puseram-no diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou-lhe que também lhe pusesse diante. E comeram e saciaram-se dos pedaços que sobraram, levantaram 7 alcofas. E os que comeram eram quase 4.000, e os despediu. Encontrando-o logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com eles, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade, vos digo que a essa geração não se dará algum sinal. E nós sabemos que o outro evangelista completa que diz: a não ser o sinal de Jonas. Versículo 13: e deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda, e eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: por que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos de pedaço levantasse? Disseram-lhe 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantasse? Eles disseram 7. E ele lhe disse: como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomaram o cego pela mão, e levou-o para fora da aldeia. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois vejo como árvores que andam. Como que o cego podia ver homem como árvore? Será que antes ele enxergava a árvore?
Parece que antes ele enxergava até a árvore. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via de longe, via ao longe, e distintamente a todos. E mandou então Jesus o mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Nós estamos no meio de uma convenção, do meio para o término dela. E há muitos irmãos aqui. Deus está conectando pessoas, Deus está juntando pessoas. E eu sei que muitos desses irmãos, líderes, assim como a gente, estão vivendo processo de transição, de compreender algumas coisas de Deus, descompreender outras. Alguém que diz que quando você encontra todas as respostas, mudam-se as perguntas. E é mais ou menos assim que a gente se sente quando você progride no reino. Quantos sabem o que eu estou falando? E muitos de nós estamos um pouco como esse cego. Nós sabemos que esse cego passou por uma cura processual, que Jesus foi tocando até que ele saísse da sua cegueira e alcançasse distintamente a sua visão. E ainda que vou fazer isso de uma forma aplicativa, mas tenho muita segurança no que estou dizendo, que Jesus, obviamente, Ele está aqui falando a respeito de uma cura processual da sua visão, da minha visão, na medida que Jesus vai nos tocando. E como nós podemos responder a isso? Jesus chegou na aldeia, e levaram ele a uma aldeia onde tinha um cego, e ele tirou o cego fora da aldeia, para que ele pudesse ser tocado por Jesus. E nós sabemos, eu não acredito, nem você acredita, que Jesus podia, talvez não tivesse poder de curar aquele cego dentro da aldeia. Já passou pela sua cabeça que ele teria que tirar da aldeia para ter poder para curar o cego? Mas como Jesus não estava lidando com aquele cego, Jesus estava lidando com esse cego que ia ler isso. Então Jesus tomou cuidado de cada detalhe. Ele tirou o cego da aldeia, e ele disse: eu preciso te fazer tocar na tua visão, porque aí onde você está eu não consigo. E esse cego então sai da aldeia e Jesus toca ele. E agora que Jesus toca ele, Jesus faz uma pergunta. Jesus não pergunta necessariamente se ele estava enxergando. Jesus pergunta: o que você está vendo? Por quê? Porque Deus vai trabalhar com você na medida daquilo que você está vendo. Deus não vai trabalhar com você fora daquilo que você vê. Por todo o Antigo Testamento, quando Deus mostrava alguma coisa para um profeta, Deus dizia: o que você está vendo? E o profeta dizia: eu vejo um candelabro, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Ok, eu vou trabalhar com você naquilo que você vê. E o que determina aquilo que eu vejo? O que determina aquilo que eu vejo é o lugar em que eu estou. Por isso que Jesus diz que quando ele fala: a partir da minha ressurreição, eu vou aliviar o Espírito, e eu vou preparar-vos um lugar. Quando Adão peca, Deus não diz: Adão, o que você fez? Deus diz: Adão, onde você está? Porque onde você está determina o que você vê. E eu já falei isso aqui e vou repetir. Eu tive a mesma experiência que o pastor Luiz Hermínio. Eu morei 47 anos numa planta baixa, em casa planta baixa. E quando eu fui morar num prédio, apartamento, Deus falou que eu ia subir na vida, e eu estou no 9º andar. Deus é fiel. E no 9º andar, na minha sacada, Deus começou a ministrar a respeito do rio de Ezequiel. Porque quem estava no rio de Ezequiel,
com água nos artelhos, estava no rio de Deus. Mas Ezequiel anda 1000 côvados e agora está com água nos joelhos, no rio de Deus. Ele anda mais 1000 côvados e está com água nos lombos, no rio de Deus. E daqui a pouco ele não podia mais pisar o pé no chão, ele tinha que só fluir na correnteza daquele rio, no rio de Deus. E na minha sacada, no 9º andar, como a nossa cidade é plana, eu comecei a contemplar tudo aquilo que os meus olhos podiam ver, e Deus então ministrou meu coração. Quero falar a respeito do rio de Ezequiel. E na minha mente eu voltei o prédio lá na recepção. E eu contemplei uma visão que eu vejo todos os dias, que quando eu chego na recepção do prédio, tem várias caixinhas de correio, cada caixinha corresponde a um apartamento. O correio chega e entrega as cartas para a zeladora, e ela coloca em cada apartamento. E Deus começou a ministrar comigo a respeito disso, dizendo: todas as correspondências que chegam nesse lugar, elas são endereçadas para o mesmo endereço. Cidade de Itajaí, bairro tal, rua tal, número tal. Todos estão endereçados ao mesmo endereço. Só que você, quando o morador do 1º, 2º, 3º andar vão na sacada, eles veem uma coisa. Quando você, aqui no 9º andar, você vê coisas que eles não veem. Quando você é salvo, porque a Bíblia diz que Deus pegou o profeta e colocou ele no rio. A salvação no rio de Deus é Deus que te coloca. Todos que estão salvos estão no mesmo endereço, mas nem todos estão no mesmo lugar vendo a mesma coisa. No rio de Deus, Deus te coloca. Agora, o lugar que você vai estar no rio de Deus é você que decide, porque Deus não puxou o profeta para dentro, foi ele que caminhou 1000 côvados. Você tem um chamado, isso é imutável. Não queira ser uma coisa que Deus não chamou você para ser. Por quê? Porque o chamado foi Deus que escolheu. Você foi chamado para ser profeta? Não queira ser outra coisa. Você foi chamado para ser médico? Não queira ser outra coisa. O chamado é Deus que escolhe, mas o nível de autoridade que você vai andar dentro do seu chamado não é uma escolha de Deus, é uma escolha sua. É uma escolha sua. E Deus, Jesus pega esse cego, tira da aldeia e pergunta: o que você vê? E ele diz: eu vejo pessoas como árvores. Uau! Ele não era mais cego, agora ele enxergava. Mas ele via pessoas como árvore. E estava numa situação delicada, porque ele festejava o fato de não ser mais cego, mas vivia o drama de não ver direito aquilo que agora ele estava enxergando. Porque pior do que não enxergar é enxergar e não saber ver direito. E um crescimento em Deus, e um crescimento no ministério, um crescimento na vida, passa por processos em que Jesus nos toca e vai curando e abrindo a nossa visão. E você tem 2 sentimentos quando Jesus abre os seus olhos. Você tem um sentimento de alegria, porque você passou a ter mais luz acerca de trevas da sua vida. Só que agora você se sente desconfortável, porque você agora no que está vendo não tem clareza sobre o que está vendo. Quantos estão comigo? E eu vejo alguns pastores e líderes nessa situação. E agora? Sabe qual é a sua crise? É que você não é mais cego, mas ainda está enxergando embaralhado. E agora o que eu faço? Deixa Jesus continuar lhe tocando. E quando a gente é tocado e começa a ver algumas coisas, a gente fica desconfortável. Aquele cego estava desconfortável. Por quê? Porque agora ele não tinha mais essa condição de cego, mas não via com clareza. E a vida com Deus e a nossa chamada, ela é como quem entra num prédio, e quando você sai do elevador dentro do prédio, você pisa o pé, uma luz acende.
Uau! E você vê, mas quando você olha para o final do corredor, o corredor está todo escuro. E a gente queria que Deus acendesse o corredor inteiro. Mas Deus sabe que se Ele acendeu o corredor inteiro, nós dissemos: Deus, obrigado, não precisamos mais do Senhor. Então Ele só acende aquela luz. E Ele trabalha dentro daquela luz, até que Ele faz você acreditar que você pode pisar o pé ali, ainda você não enxerga. E quando você pisa, acende uma outra luz, aleluia, ampliou algo. Só que você olha, ainda, o corredor para frente está todo escuro. E daqui a pouco, para piorar, você olha para trás e aquela luz que estava acesa atrás apagou. E esse é o desconforto, não tem como voltar. E olho para frente e está escuro o corredor. E agora da mesma maneira que Ele acendeu essa luz, se você se manter e não voltar, Ele vai acender a próxima. Então, quando ele é curado distintamente, Jesus diz para ele: cara, volta para sua casa, mas não volta para a aldeia. Meu Deus, por favor, se o cara mora na aldeia, como volta para casa e não volta para a aldeia? Jesus está dizendo: agora que você já viu o que viu, volta para casa, mas por favor, não volta para a vida de cego que a aldeia te proporcionou. Você está comprometido. Você está comprometido. Não se vislumbre com a descoberta. Entra naquilo que realmente Deus tem. Quando você sai do Egito, você tem a descoberta que não é mais escravo. Isso não te coloca em Canaã. Se você não rumar a Canaã, se você não encarar Canaã, com o tempo, você vai ser só melhor do que quem ficou no Egito. Quantos estão comigo? Agora não tem mais volta. Não tem mais volta. Não dá mais. Jesus estava dizendo para aquele cego: volta para a aldeia, mas não volta para casa. Em outras palavras, olha aqui, meus amados, em outras palavras, Jesus estava dizendo: por favor, não entre no novo que eu estou te abrindo do jeito velho. Eu estou ganhando um amigo chamado Leandro, e ele tem um pavor de ver a igreja querendo entrar no novo do jeito velho. Não entre no novo do jeito velho. Jesus encontra uma samaritana e diz: cadê o seu marido? E ela disse: eu não tenho. E ele disse: você falou bem, porque você já teve 5 e o 6º que você tem não é seu. Enquanto você não casar com o 7º, você vai sempre fazer do jeito velho o novo que você entra. Então Jesus diz: olha, você teve 5 e o 6º que você tem não é seu, mas o 7º chegou. O 7º chegou para te renovar, para curar o teu interior e te dar condições de ter relacionamentos duradouros. Quantos estão comigo? Temos desafios. A descoberta de não ser mais cego. Deixa eu dizer algo para você. Não são palavras minhas, o que eu vou dizer agora, mas são palavras de sabedoria. Todo o acesso, num primeiro momento, ele é uma promoção. No segundo momento, ele é uma inspeção. Às vezes você deixa uma pessoa entrar no cercado da sua casa. Ela teve um acesso, que não são todos que têm. Ela ganhou um acesso. No primeiro momento, isso foi uma promoção.
No segundo momento se tornará uma expansão. Conforme ela se comportar ali, quem sabe, em seguida ela entra na sua cozinha. Ou quem sabe, na próxima não entra nem no seu cercado. Todo acesso, num primeiro momento, é uma promoção. No segundo momento, é uma expansão, que te habilitará para entrar no novo acesso, ou te dará o risco de perder aquilo que lhe foi dado. Nós nos comprometemos de tal forma meu maior desafio na minha vida é ter fé para viver as coisas que estão sendo reveladas a mim. Porque há uma diferença entre ter fé e acreditar. Fé é o poder de Deus para você fazer aquilo que você acredita. Um dia, meu pastor, eu sentei com ele num hotel. E eu comecei a falar algumas coisas de algumas lutas e crises minhas. E ele falou: Juscelio, você tem um nível de revelação alto. Você vai precisar aumentar o nível da sua fé para responder aquilo que Deus está te mostrando. Porque quando Deus te revela algo e você não responde, alguma coisa morre dentro de você. Com o passar do tempo, você passa a viver por aquilo que sabe e não mais por aquilo que tem. E isso é uma escada de decadência. Por isso que nós estamos aqui num choro, quase que dizendo: Deus, não mostra mais nada, ajuda a viver o que já sabemos. Porque o comprometimento aumenta. O comprometimento aumenta. Mas por que Jesus estava tendo esse tipo de cura processual com o cego? Porque Jesus não estava falando com o cego. Jesus estava diante da multidão, no deserto há 3 dias, e ele disse aos discípulos: dê de comer essa multidão. E eles disseram: como? Não tem comida. O que vocês têm? Temos aqui um pouquinho de peixe, de pão. Jesus multiplicou o pão, e era a segunda multiplicação. E Jesus entrou num barco, e eles não levaram o pão no barco. E Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus. E eles disseram: ele deve estar falando de pão, só que ele não sabe que a gente não trouxe pão no barco. E ele disse: meu Deus, que coração endurecido é esse? Será que vocês ainda não entenderam? Será que eu falo, vocês não ouvem? Vocês veem e não enxergam? Ouve, mas não entende. Quantas pessoas e quantos pães foram servidos na primeira multiplicação? E eles disseram: não, Senhor, multiplicou tanto e sobrou 12 cestos. E agora há pouco tempo, eu estou vindo ontem, vocês lembram? E vocês ainda estão presos sobre aquilo que eu posso fazer ou não posso fazer. Vocês ainda estão presos numa mentalidade que fica na expectativa de peixe e pão. Por favor, Jesus estava curando o cego, não estava falando com o cego. Jesus estava mostrando a condição dos seus discípulos. Até quando Deus tem que trabalhar no sentido de provar que Ele é bom, que Ele abençoa, que Ele faz. Nós precisamos avançar e entrar para algo acima disso. Ele queria falar de coisas espirituais. Ele não queria mais ter que estar provando que Ele é bom e suficiente para prover as coisas. Deus já provou para você e para mim que Ele é bom. Você já tem experiência de cura na sua casa. Você já teve filho curado. Você foi batizado com o Espírito Santo. Não dá para a gente caminhar para ainda esperando que Deus vai dar pão e peixe. Ele quer falar de coisas espirituais. Ele quer falar de coisas governamentais das regiões celestiais. Deus está nos levando para âmbitos diferentes. Ele estava falando com os discípulos, ele não estava tratando com o cego. Ele estava dizendo: olha aqui, por favor,
Deus está nos levando a compreender algumas coisas. Deus quer falar de coisas verdadeiramente espirituais. Deus estava dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus, porque os fariseus queriam um sinal. Meu Deus está dizendo: cuidado com esse fermento. Até quando eu tenho que estar confirmando, levantando o profeta A, B, C, D, molhando o novelo por fora, molhando o modelo por dentro? Por favor, você já experimentou a minha bondade. Eu não preciso mais provar sobre essas coisas. Entre em outros níveis, entre em outros âmbitos. Assuma o que é teu. Perca a mentalidade de cego que está esperando receber alguma coisa. Eu estou transformando, transicionando. Você está saindo de abençoado para abençoador. Você está saindo de alguém que recebe para alguém que dá. Deus quer ensinar coisas profundas. Conheça a sua força. Conheçamos a nossa força. Conheçamos a nossa força. Conheçamos a nossa força. A alegria do Senhor é a tua força. Agora, a tua força não é a tua alegria. A tua força é a alegria do Senhor. Meu Deus. Então um crente tem litígio com o outro, faz uma sociedade, é roubado. Daqui a pouco coloca o irmão na justiça e vão para os tribunais. E Paulo diz: meu Deus, vocês esquecem que vocês vão julgar nações, e estão se colocando debaixo de um julgador ímpio. Por favor, não tem alguém que já passou da sua vida de cego, pedinte, que entende a sua herança em Deus, que possa sofrer a perda e o dano? Agora existe uma coisa: se você sofre a perda e o dano, sabe o que vai acontecer? Cara, você vai ficar muito triste. Você vai ficar quebrado, porque você foi enganado, injustiçado e ainda decidiu abraçar o prejuízo. E isso entristece, mas quando você obedece, enquanto você se entristece, mas isso alegra a Deus. No meio da sua tristeza e na alegria de Deus, você terá força. Você quer ser um triste, forte ou um alegre, fraco? Vai sofrer perda, vai sofrer danos, vai sofrer prejuízo em causa do meu nome, diz o Senhor, e do reino. Isso entristece, isso machuca, mas ali no meio da machucadura, no meio da dor, no meio da frustração, você é forte, porque você escolheu a tristeza para deixar Deus alegre, e a alegria de Deus é a sua força. Então não me diga: pastor, eu não tenho direito de ser feliz. Cara, você escolhe. Você escolhe a alegria do Senhor. Cara, a alegria do Senhor não é a minha alegria. Não se trata da minha alegria. Cara, por isso, papai, mamãe, que quando o filhinho de 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos faz uma coisa errada, e você chega para o filhinho e diz: olha, a mamãe ficou muito triste com o que você fez, viu? Isso deixa a mamãe triste. Não trate assim. Não trate assim, porque senão a noção dele de juízo, de senso, de certo e errado, é tristeza e alegria. E ele vai crescer entendendo que se tem tristeza, está errado, se tem alegria, está certo. Não. Por favor, não crie um filho na alma. Não faça isso, porque isso é errado e vai lhe fazer mal. Quantos estão comigo? Deus quer trabalhar o crescimento e o ampliamento da nossa visão.
dá uma resposta. Irmãos, e quando a gente passa a não ser mais cego para algumas coisas, e a gente passa a ter uma visão sobre outras, a visão ainda está embaçada para algum, eu sei que está embaçada para nós também, eu sei que está. E quando o negócio embaralha, quando o negócio embaça, a tentação é grande de voltar para a vida de cego. Só que não dá, cara. Sabe por quê? Se ele fica daquele jeito, sentado na aldeia e dizendo: dá uma esmolinha, dá uma esmolinha, a consciência dele vai dizendo: cara, você não é mais cego, não prega mais isso. Você já não é mais cego, por favor, não prega mais isso, não apoia mais isso. Não volte para a aldeia, volta para casa, se der, mas não volte para a aldeia. Não volte para a aldeia, prossiga, ainda que está embaralhado, vá para ele até que você enxergue distintamente, mas não volte. Quase todo mundo já sabe da minha trajetória em Cristo, e minha experiência na igreja católica. Quem já está aqui já está enjoado de ouvir isso, até eu me enjoo com isso. Eu me acho um chato. Mas quando eu estava na igreja católica, irmãos, eu vi coisas. Quando nós saímos da igreja católica, nós éramos um grupo grande. E veio um teólogo da teologia para esse grupo. E nós entramos diretamente no livro de Gálatas. Em 3 meses, aquele homem conseguiu convencer mais de 90% das pessoas que o batismo no Espírito Santo que nós recebemos lá dentro não era de Deus, e que ele não era o Espírito Santo. Porque ele estava pautado em algumas realidades. Eu vi, não 1, não 2, não 10, não dezenas, mais de dezenas, pessoas, onde um homossexual, dentro de uma batina sacerdotal, orava pelas pessoas, e elas saíam orando em línguas, com orações explosivas, fantásticas. E se você achar que eu estou mentindo, aqui dentro tem pelo menos umas 30 pessoas que experimentaram isso comigo. Eu tinha tudo para acreditar que Deus apoiava aquilo. Eu conhecia a graça. Só que trancado dentro do quarto, lendo a Bíblia da minha mãe dia e noite, eu descobri que havia muita mentira lá. Até que a igreja católica me expurgou e eu caí nos braços do meio evangélico. E eu vi homens pregando muitas verdades. Dentro da igreja católica, naquele ambiente, naquele avivamento que Deus gerou, havia pouca verdade, mas havia muita graça. Quando eu caí no meio evangélico, tinha muita verdade, mas não tinha nenhuma graça. Se as nossas descobertas só vão nos oferecer verdades desprovida de graças, é melhor que não a tenhamos, porque não estaremos sob juízo de uma luz que não temos. Abra Salmo 85 comigo, por gentileza. Ore aclama sorrio candoro.
85 é uma palavra para aqueles que voltaram da Babilônia. Quantos estão saindo da Babilônia? Volte para casa. Mas não volte para o sistema da aldeia. Abençoasse, Senhor, a tua terra. Fizeste regressar os cativos de Jacó. Perdoastes a iniquidade do teu povo. Cobriste todos os pecados. Fizeste cessar toda a tua indignação. Desviastes do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação. Torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação. E retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós. Estenderás a tua ira a todas as gerações. Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Deus está vivificando-nos, para que nos alegremos nele, não para ser juízes de ninguém. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. Concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo, aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Meu Deus, irmãos, eu preciso ler esse versículo de novo. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo, aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Irmãos, Deus está falando coisas lindas e vai falar coisas mais lindas ainda. Contanto que nós não voltemos à loucura. Tem coisa, irmãos, que cabe para alguns, mas para nós não cabe mais. Porque somos melhores, são maiores? Não. Por causa da graça e da luz que já tivemos sobre algumas coisas. Tentei falar isso ontem à noite aqui, fui até mal interpretado por alguns irmãos. Versículo 9. Certamente que a salvação está perto daqueles que para que a glória habite em nossa. Irmãos, a salvação, ela ainda está perto daqueles que temem a Deus. Certamente, versículo 10, a misericórdia e a verdade se encontraram. Uau, Leandro, é aqui o ponto. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará dos céus. A misericórdia e a verdade se encontraram. Aqui está o ponto do nosso crescimento. Tinha muita graça no lugar que eu vivi, mas não tinha verdade. Depois eu fui para um lugar que tinha muita verdade, mas não tinha graça. E a verdade sem graça só habilita o legalismo. Mas a graça sem a verdade habilita o pecado. Precisamos nos encontrar nesse lugar onde a graça e a verdade se encontram, se beijam. Quem anda mais na verdade libera mais graça. A lei de Deus não muda. O reino de Deus, ele é formado pelas leis de Deus.
Mas Deus não é um conjunto de leis. Deus é Pai. Só cresceremos em verdade se crescermos em graça. Mas na graça e na verdade. Eu tenho visto alguns homens intelectuais do Evangelho, que quando você ouve uma palavra mais linda que a outra, uma frase mais sábia que a outra, é uma volúpia de pensamentos filosóficos tão lindos, que fazem tanto sentido a respeito da graça. Mas eu pergunto, quanta verdade é nisso? Uma igreja precisa estar carregada de graça para receber o ramo sexual. Mas quando aquele homem afeminado, ele chegar aqui, ele precisa encontrar graça, amor, beijo, abraço, ausência de preconceito. Mas a verdade é que ele é homem. É graça e é verdade. Não anulemos a verdade pela graça, e nem vivamos na verdade, na ausência da graça. Quantos estão comigo? É um lugar que eu creio que nós não entraremos sozinhos, só dando as mãos. Entraremos nesse lugar onde a graça e a verdade se beijam. Oriclamando ro que atsuriando ro, chori aclamando robia clasuria so canto roba la so, robia classura manda ro. Deus precisa nos encharcar de amor e graça para podermos viver a verdade. Não dá, irmãos, para queremos combater o governo. Irmãos, entenda uma coisa, a Bíblia diz que o limpo se limpa mais, e o sujo, nós vivemos dias que o limpo quer limpar o sujo, ele não quer se limpar. Não, o limpo, eu tenho conhecido alguns líderes de louvor, que passa 6, 7 horas por semana na pornografia. Mas se o baterista chega atrasado, ele põe em disciplina. Vamos liberar graça, mas vamos andar em verdade. Vamos liberar graça, mas vamos andar em, como diz o meu pastor, tolerante com os outros, mas radical comigo. Irmãos, foi falado muito sobre oração aqui. Não tem dúvida que o céu está clamando e dizendo que vocês precisam orar. Agora Deus não está dizendo para a gente orar porque Ele quer oração, não. Deus está mandando nós orar, irmãos, porque Ele quer responder. O coração dele está se movendo em outro sentimento. Então, você que é líder, vai voltar para a sua casa, para a sua igreja, para o seu grupo, para a sua célula. Não crie uma campanha de oração, não. Comece a orar você. Não imponha isso sobre ninguém, não. Você orou, você viveu até agora sem oração ou com pouca oração e Deus está te usando. Bom, não adianta parar tudo agora e orar. Para de trabalhar e vai orar. Não, tem que orar para conseguir parar de trabalhar. Eu achei, irmãos, que quando eu trabalhava com vendas, eu tinha, meu Deus, um dia se eu for integrado na obra de Deus, eu vou poder orar 5, 6, 7, 8 horas, que eu achava que todo pastor passava esse tempo orando.
Aí, até que um dia eu vim para esse lugar e descobri que se você não ora com a hora que tem, você não ora quando você tem mais hora. Porque não se trata de uma disciplina. Jesus, Ele nunca mandou um discípulo orar. Você não vê na Bíblia Jesus dizendo que os discípulos têm que orar. Um dia Ele pediu socorro de intercessão lá no Getsemane, por Ele. Não, Jesus Ele orava, criava um ambiente de oração. E as pessoas vinham e diziam: me ensina a entrar nesse lugar que você... Como é que a gente ora, Jesus? Eu quero ter isso que você tem. Eu estou me abrindo para a sala de oração agora. Eu sempre tive uma certa resistência com sala de oração, porque eu via que todo mundo que entrava lá olhava para a gente como um leproso que não orava, que não isso, que não aquilo. Um dia um irmão perguntou: pastor, por que você não participa da sala de oração? Eu me segurei para não dizer, para não ficar igual você. Agora eu não sou contra a oração, mas se a minha oração não me torna gracioso com o outro, para o outro entrar naquilo que Deus está me dando, então tem verdade, porque oração é a verdade do crente. Mas se não tem graça, não, a verdade e a graça precisam se beijar. Todos os avivamentos começou com um pequeno grupo que simplesmente oravam. Não criaram uma campanha de oração e nem imputaram isso sobre ninguém. Criaram um ambiente que atraía aquele que não ora a orar. Irmão, não adianta liderança, nós que estamos aqui, não adianta a gente mandar as pessoas ser santos. Se nós criarmos um ambiente de santidade, o pecador é transformado. Eu gosto da palavra do meu pastor, que ele diz: na minha visão, a gente tem que fazer a comida tão gostosa que os outros que ficam ali lambendo os beiços, não é a gente que tem que oferecer. Transformai-vos pela renovação da vossa... É transformai-vos, é eu me transformando pela renovação da minha mente. Quem não renova a mente não se transforma, quer transformar o outro. Não, irmãos, não vamos entrar no novo que Deus está abrindo do jeito velho. Por favor, volte para casa, mas não volte para a aldeia. Nós já experimentamos a bondade de Deus, nós já sabemos que se faltar comida Ele vai dar, se faltar peixe Ele vai dar. Mas não será dado outro sinal a não ser o de Jonas. E qual é o sinal de Jonas? Ele foi introduzido no ventre do grande peixe e vomitado para o seu destino. Irmãos, se eu e você na Bíblia somos um simbolismo de um peixe, quem é o grande peixe? Só tem um jeito nele, só tem um jeito: entrar dentro do grande peixe. E Ele é que vai fazer essas coisas, com graça e com a justiça e a paz se encontrar. Irmão, quando alguém vai para a cadeia por aquilo que realmente fez, se fez justiça, mas não se encontrou paz. É um lugar de justiça e paz, graça e verdade. Por favor, vamos andar em graça e misericórdia. Eu quero entrar nesse lugar. Deus vai me ajudar. Irmãos, e se nós aqui no Mevan, nós não entrar, ai de nós. Mas por favor, em verdade. A Bíblia não vai mudar para nós. Em verdade. Irmão, eu quando me casei, eu tinha tido muitas relações sexuais antes. E eu alcancei graça diante de Deus para ter um casamento puro, santificado. Mas a verdade
ainda é que para entrar no casamento é virgem. Você pode estar no seu 20º casamento, Deus está te abençoando, vai te abençoar, e se depender de mim, eu vou te ajudar, eu fui chamado para isso. Mas a verdade ainda é que Deus é monogâmico, e não é um de cada vez, não, é um. Vamos ter graça, mas não vamos mudar a verdade. Vamos ter a verdade em punho, mas não vamos negar a graça. Isso é impossível de viver isso sem estiver no grande peixe, no ventre do grande peixe. Porque se eu e você somos na Bíblia um símbolo de peixe, quem é o grande peixe? Por 3 dias. E nós precisamos ser mergulhados na morte e ressurreição de Cristo. Precisamos ser embebedados nisso. Por favor, Deus está abrindo os seus olhos. Então não dá mais para viver do jeito velho. Ele já provou a sua bondade. Não torne pouco muito o que Deus fez por você. Por favor, fique de pé comigo. Graça e verdade. Eu tenho sentado com alguns homens que têm estado no atoleiro. Por favor, irmão, você aproveitou essa hora para se levantar, então eu vou esperar você sair. Eu quero ainda estar com os irmãos aqui. Tenha liberdade, amanhã é segunda-feira, eu respeito o seu horário demais. Demais mesmo. Eu sei que amanhã é segunda, você que é da casa. Mas vamos tentar sair mais discreto possível, aqueles que precisam ir. Eu tenho lidado com alguns homens, irmãos, que estão no atoleiro da pornografia. Não é um lugar fácil, não é. E a gente tem procurado estar com a maior graça possível, abraçando, orando, estando junto, recebendo aquela prestação de conta para proteger. Isso é graça. Não vão matar, não vão condenar, não vamos excluir, isso é graça. Agora dizer para mim, pastor, eu tenho um problema de pornografia. Não, a verdade, isso é pecado, isso não é problema. Problema é se você tem problema de pressão alta. Graça, mas verdade. Irmãos, graça, mas verdade. Porque a verdade brotará da terra, então os olhos da justiça olharão do céu. Se tem verdade, o céu justifica. Graça e verdade. Vamos permitir que Deus trabalhe processualmente o que Ele está fazendo. Vamos ter paciência. Amém, irmãos? Que paciência, a mesma paciência que muitos estão tendo conosco. Meu Deus, Jesus disse para Pedro assim: Pedro, queria dizer uma coisa para você. Eu vou morrer, falou para os discípulos, e vocês todos vão me abandonar. Um pouquinho mais baixinho se puder. E Pedro disse assim: não, Senhor, todo mundo aqui pode abandonar o Senhor, mas eu não. Eu não deixo. Pedro, por favor, Pedro, você também, todos são todos, você não é menor por causa disso, você não é menos amado. Não, Senhor, todo mundo pode abandonar, mas eu não. Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, antes que você me negue, o galo vai cantar 3 vezes. E Jesus chama Pedro, e Pedro diz: não, porque eu não sei o que. E quando ele começa a falar tudo aquilo, Jesus diz assim: Pedro, sabe de uma coisa? Satanás, vem comigo nisso. Satanás, ele requeriu você a mim para te peneirar como um trigo. E eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Sabe o que Jesus disse? Eu entreguei você para o diabo. Ele me pediu e eu dei.
Mas por que, Senhor? Cara, você precisa conhecer quem você é. Só que é o seguinte: eu vou orar ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Porque se no meio de toda essa peneira você aguentar a fé, cara, você vai sair tão refinado do outro lado dessa peneira. Tão refinado, tão refinado. Foi Pedro que perguntou a Jesus: até quantas vezes eu devo perdoar um irmão? Sabe o que Pedro estava dizendo? Pedro devia ter a gente ali, que Pedro estava por aqui com alguns. Pô, até quantas vezes? Até 7. Cara, até ali, se Pedro perdoasse 7 vezes, estava garantido. Mas ele foi perguntar para Jesus. E agora ele tinha luz sobre outra verdade. Essa verdade cresceu. Um dia, irmão, você pode andar de mal com algumas pessoas. Só que você entrou num novo padrão de enxergar. Não cabe mais se você serve a Deus. Agora ele resolveu perguntar, e Jesus, agora é 70 vezes 7, aumentou o padrão. Aí ele chama Pedro nos últimos dias, diz: Pedro, tem um papo para falar com você, eu estou para morrer, daqui essa semana eu vou morrer. Cara, você é o cara, você sabe. No Monte da Transfiguração, você lembra que eu levei você, você viu o céu rasgar, coisa arada. Você deu até opinião lá, você lembra? Pedro, você foi aquele cara, você foi o único que acreditou que eu não era um fantasma. Por causa da tormenta, você andou por cima das águas. Você lembra que você pescou um peixe, não tem uma moeda. Cara, eu contei com você para tudo. Cara, você respondeu muito bem. Eu tenho uma coisa para falar para você, Pedro, antes de ir. Que é, Senhor? Pedro, quando tu te converter, Pedro. Cara, eu não dou conta disso. Cara, eu não dou conta disso. Pedro, precisa falar uma coisa para você. Cara, você ainda não é convertido, sabe? Mas de boa, isso não muda nada. Quando você se converter, você fortalece os seus irmãos. Ok? Então tá bom, fica ali. Aí Jesus morre. E Pedro tem aquela experiência de que negou ele. Jesus olhou no olho. Pedro olhou e disse: meu Deus. E agora, o diabo vem sobre Pedro, para colocar Pedro no mesmo destino de Judas. Querer pagar o preço da traição. Judas, quando ele foi devolver a moeda, ele se arrependeu, mas trabalhou na sua justiça própria. Tipo assim, pega, eu não sou merecedor. Cara, não adianta, você já vendeu. Só o que vai te curar agora é o perdão de Deus. Você não tem como pagar isso. E agora o diabo foi levar Pedro para esse lugar. Jesus ressuscita, as mulheres vão lá e ele diz assim, Jesus diz, diz para os discípulos e para Pedro, Marcos 15 fala isso, que eu estou indo encontrar vocês. Eu fico imaginando, meu irmão, que quando aquelas mulheres chegam para Pedro, quando Jesus vai encontrar Pedro, Pedro está pescando, que era o que ele fazia, ele voltou para a vida velha. Jesus chega e voltou para a aldeia. Jesus, aquelas mulheres chegam, gente, é para ir para tal lugar que Jesus vai encontrar lá. E todo mundo saiu correndo. Eu imagino que Pedro ficou. Imagino que Madalena volta e disse: Pedro, você não... Cara, vamos, Jesus ressuscitou. Eu disse: não, isso é para vocês, não é para mim não. Não, Pedro, ele... Não, isso é para vocês, cara. Não, vocês não sabem nada. Experiência... Não, isso é para vocês. Ele não está mais contando comigo, não. Mas a Bíblia diz assim: diga aos discípulos e a Pedro. E aquela mulher disse: Pedro, ele falou o seu nome. Ele disse aos discípulos e a Pedro. Eu imagino Pedro dizendo assim: não brinca, pelo amor de Deus, você não brinca, isso é sério. Ele falou meu nome. Cara, foi o único nome que ele falou. Não brinca, gente, pelo amor de Deus. Gente, para tudo. Eu quero saber, falou, vocês não estão querendo. Não, Pedro, ele falou o seu nome. Jesus vai atrás de Pedro, traz Pedro, disse assim: Pedro, lembra daquela nossa conversa? Com essa mesma paciência e misericórdia que eu tive com você, agora você apacenta o meu rebanho. Graça, mas verdade. Obrigado. Mas verdade. Estenda a graça, mas anda em verdade. Não entre no caminho dos que primeiro erram para depois
pregar graça em cima do seu erro. Não, não, não. Escutei um áudio essa semana, botaram no WhatsApp, de um pastor que caiu e todo mundo era culpado por causa da queda dele. Era culpado porque fizeram dele um ídolo, era culpado porque botaram expectativas a mais nele, era culpado. Todo mundo era culpado da queda dele. Não, 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 irmão. Não. Graça, mas verdade. Como é que funciona isso, pastor Juscelio? Por favor, dá as mãos, me ajuda, vamos buscar juntos. Vamos buscar juntos. Eu gostaria que o meu pastor orasse com vocês. Favor que eu não mereço. Aleluia. Graça e misericórdia. Pela misericórdia, eu não recebo o que mereço. E pela graça, eu recebo o que eu não mereço. Isso é pura graça. E quanto mais você cresce, mais de graça você vai precisar. Eu quero profetizar que pastores dessa geração serão como aquelas argamassas moles que vão juntar tijolos duros. Vão ser homens flexíveis, perdoadores, apaixonados pelo perdão. Homens que vão perdoar. Quando Jesus falou para Pedro, perdoa 70 vezes 7. Porque acho que foi Aimeleque, descendente de Caim. Ele disse assim: quem matar Caim é vingado 7 vezes. Mas quem matar Lameque será vingado 70 vezes 7. Jesus falou para Pedro 70 vezes 7, porque essa era uma expressão de vingança usada na Bíblia, e Jesus transforma ela numa expressão de perdão, porque tudo na mão de Jesus vira perdão. Lameque diz: quem matar Caim vai ser julgado 70 vezes 7. E quem matar Caim vai ser julgado 7 vezes, mas quem matar Lameque será julgado 70, será vingado 70 vezes 7. Aí quando Pedro pergunta: perdoa 7 vezes? O Senhor diz: não, 70 vezes 7. Sabe, Pedro, aquela expressão de vingança, agora eu estou transformando ela numa expressão de perdão. Amém? Hoje é um bom momento para lembrar daquela pessoa. Hoje é uma boa semana para voltar lá e consertar. Não me fala de avivamento sem quebrantamento, irmão. Não me fala de avivamento sem lágrimas, sem dor, sem choro, sem assumir. Hoje é uma noite de choro, de lágrimas. Mais do que orar, eu quero chorar nessa noite. Eu sinto que nós precisamos chorar. Eu sinto que nós precisamos chorar. Vamos chorar? Vamos? Vamos chorar? O Senhor perdoa a gente. Perdoa a tua igreja, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por favor. Perdoa-nos. Perdoa o nosso coração duro. Perdoa o nosso coração duro. Perdoa, Senhor. Perdoa o nosso coração insensível. Perdoa a nossa dureza de coração, nosso espírito de vingança. Perdoa, Senhor. Perdoa. Por favor, Senhor,
nos arrependemos. Eu me arrependo, Deus, pela dureza do meu coração. Me arrependo pela dureza, Senhor, de palavras, pela grosseria. Às vezes sou tão grosso, Senhor, tão duro com os meus filhos, com a minha casa, com a minha esposa, com os meus amigos que só querem o meu bem. Às vezes, Senhor Deus, às vezes, Senhor, eu faço coisas erradas, tomo decisões erradas. Às vezes tomo decisões sozinho, só para não ser reprovado por ninguém, Deus. Perdoa nosso coração duro, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por favor. Perdoa a tua igreja. Perdoa o nosso coração, Deus. Perdoa a gente, Senhor. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo em ti. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo em ti, no teu amor. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo em ti. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo em ti. Sim, eu quero. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo em ti. Não temerei, pois eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais pra mim. Eu sei que tem mais do teu amor. Eu sei que tem mais da tua graça. Eu sei que tem mais pra mim. Por isso eu irei. Eu irei mais profundo em ti. E não temerei, eu não temerei. Será que você pode declarar isso? Quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo em ti. Sim, eu irei. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo em ti. Sabe, irmãos, eu sinto que há pessoas que o Senhor tem levantado aqui e que tem
achado que precisa e necessita de um milagre divino para continuar no propósito. Mas nessa noite eu quero te dizer, você não precisa mais de um milagre, porque o milagre já foi liberado. O milagre já foi liberado. E diante a circunstância, você irá dar passos à frente e não irá desistir do propósito pelo qual o Senhor te chamou, porque independente da circunstância que você vive, você irá cumprir o teu chamado. Não dependa somente de circunstâncias, porque o Senhor está te levando a outros níveis de amor e graça. Ele está te levando a outros níveis de revelação de quem Ele é. Ele é um Deus de amor. Ele é Pai. Ele já provou naquela cruz que Ele te ama. Ele não precisa provar por meio de circunstância que Ele te ama, porque Ele já te liberou isso. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo. Não temas. Eu quero ir mais profundo em ti. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo em ti. Eu irei. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo em ti. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo em ti. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais pra mim. Isso eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Oh, eu sei que tem mais pra mim. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo em ti. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo em ti. Levante sua mão e cante isso, querido. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais pra mim. Isso eu sei, eu sei, eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. E pra mim, eu sei, eu sei. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais pra mim. Pra mim. Pra mim. Mais do teu amor, mais da tua graça, mais da tua unção, Mas a tua verdade, mais da tua graça, mais da tua verdade, mais da tua graça, mais a tua verdade, mais da tua graça.
águas vivas do meu interior. Flui o rio de águas vivas do meu interior. Flui o rio de águas vivas.